Agora, ela, Mônica das Pretas, Mônica Seixas, deputada estadual do PSOL de São Paulo, é da esquerda do PSOL, da mesma turma da Sâmia, da Luana, do Glauber, da Fernanda, do Milton Temer. Ela é uma das principais lideranças da esquerda do PSOL em São Paulo. Mônica, bem-vinda, tudo bem? Oiê, bom dia. Tô Bom bem, e dia. você? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem, tudo bem. Que alegria estar aqui com você de novo. Ah, para mim também, mulher. Muito bom que você esteja aqui. Bom, primeiro está definido, você é candidata à reeleição, é isso? Pré-candidata à Pré-candidata, reeleição. claro, pré-candidata. Pré-candidata à reeleição, eu e sigo no Coletivo das Pretas, junto com Letícia Chagas, Cássio Rose, com a Poliana Nascimento, agora com a Thaísa, uma jovem do ABC, com a Ana Laura e o povo de Terreiro. A gente continua juntas nessa empreitada, porque, infelizmente, a gente não está no momento de expansão, mas a gente está no momento de manutenção no pessoal. A gente viveu toda a crise do pessoal aqui com você. Já falamos a exaustão sobre isso por aqui, e a gente não pode arriscar, principalmente num cenário em que vai apontando aqui no estado de São Paulo a reeleição do Tarcísio. Pretendo continuar aqui sendo a pedra no sapato dele e impedindo que ele venda o estado todo. Vamos falar do Tarcísio daqui a pouquinho, ainda sobre essa questão da sua candidatura e do seu mandato, o mandato das pretas. Explica um pouco para nós, Mônica, porque teve um boom, uma febre das mandatas coletivas lá no passado, isso não prosseguiu, né? De fato, não foi uma coisa que, né, tenha se espalhado, mas você tem algumas iniciativas que se mantêm. A Letícia, inclusive, falou que tomou uma decisão de que vai participar da eleição. A Letícia Chagas, que é também nossa comentarista sempre aqui, vai participar da eleição nesse projeto coletivo com você na liderança. Como é que funciona esse mandato das pretas? Elas lá, a Letícia e as outras, elas vão em reuniões, vocês têm reuniões, elas trabalham ou trabalham na Assembleia? Explica a lógica desse mandato diferente. Não, e eu sou percursora, né? Eu sou percursora no lançamento, no boom e na derrocada, porque quando você faz primeiro, você é a experiência de si mesmo, você erra, e eu faço questão de ser muito transparente sobre essa experiência política, sobre as experiências políticas no momento que a gente está vivendo, porque é sobre o futuro das pessoas. O mandato coletivo, ele nasce da percepção, ele é uma crítica eleitoral ao sistema eleitoral, que não é para todos. Para concorrer à eleição, uma mulher negra, por exemplo, precisa abandonar o seu trabalho pelo menos 3 meses. A eleição tem 45 dias, mas tudo que eu organizo antes da eleição exige dedicação integral. Como que você, mãe solo, salário mínimo, larga o seu trampo para ir se dedicar à eleição? Precisa de grana, que as pessoas pobres não têm. O resultado da eleição não é democrático. O resultado da eleição é que a gente tem muitas ausências. Então, o primeiro mandato coletivo que a gente lançou, que eu participei, que foi a Bancada Ativista, um fenômeno aqui em São Paulo. Estava eu, Érica Hilton, Shirley Pancará e outros tantos aqui. Tinha essa diversidade de pessoas, porque era uma crítica à ausência no parlamento. Não tinha mulher trans, não tinha indígena, não tinha pessoa negra. E a gente se organizou e juntou, inclusive, até para dar conta da minha vida pessoal. Eu falo de mim mesma, quando eu falo de uma mãe solo, que ganha salário mínimo, que não teria condições de concorrer à eleição, e que precisa de ajuda financeira, inclusive, de uma galera para conseguir ir a primeira vez. O mandato coletivo funciona assim. Nós todas do movimento esquerda socialista, eu, Fernanda, Luciana Genro, Sâmia e etc., temos mandatos coletivos, só que não leva a esse nome. Por quê? O nosso time, as pessoas que estão dentro do nosso gabinete, levando o dia a dia com a gente, toma tanto as decisões quanto nós. Nos ajuda a pensar, a refletir. Eu palpito, inclusive, no mandato da Sâmia, e às vezes às vezes eu chego no meu gabinete e as pessoas estão fazendo alguma coisa e eu falo, de onde veio isso? As pessoas, da Sâmia. Ela, inclusive, manda no meu. A da Luana, a gente trabalha junto. Inclusive, nossos mandatos têm reuniões semanais
para dividir tarefas, para discutir o que nós vamos fazer juntas e separadas, enfim, está todo mundo colocando na mesa a força de trabalho que tem e compartilhando essa grande tarefa política, que é o Brasil agora. Então, a gente já funcionava meio assim, só que precisava trazer luz, trazer cara e etc. Então, como é que funciona hoje? Nas pretas, cada uma é de um canto do estado. Então, elas têm mais a vivência do seu território, que é muito diferente, viu, Mauro? Aqui no estado de São Paulo, que é um estado gigante, a gente tem 645 municípios. Eu ainda não tive a honra e a oportunidade de pisar em todos, e são realidades muito diferentes. A gente tem municípios de 5 mil habitantes, essencialmente rural, que é só cana, e que tem uma UBS, e a gente tem uma cidade de 12 milhões de habitantes, que é São Paulo, que tem mundo mora aqui, em São Paulo. Então, o estado de São Paulo é muito diferente, cada um tem a vivência do seu território, mas a gente divide as tarefas. Ontem, por exemplo, a gente estava tocando 3 atividades ao mesmo tempo. Eu estava em Lorena, numa audiência indígena com o vereador Daniel Munduruku. Letícia estava na Assembleia Legislativa, tocando uma audiência pública com o povo palestino, e Rose e Igor estavam em Cutia, numa audiência pública sobre a reforma da Previdência local. Para tudo isso caber no mandato, é só muita mente atuando e falando ao mesmo tempo. Então, o mandato coletivo tem essa ideia, compartilhar o fazimento, que não pode ser confundido com compartilhar o parlamento. Só eu desço, só eu voto. Mas o fazimento, o trabalho e as decisões, a gente compartilha hoje em mais ou menos 20 pessoas com 7 figuras públicas rodando o estado todo. 20 pessoas? É que é o time, né? É bastante grande, não posso reclamar. Além da militância que nos orbita voluntariamente. Nas eleições de 2022, Pretas, que é esse grande coletivo entre trabalhadores do mandato, figuras públicas do mandato, e a minha escolinha de figura, porque eu também uso o mandato para formar mulheres, para ocupar parlamento no futuro. E a minha escolinha de figuras públicas, nós chegamos a ser 45. Uau! Rodando, rodando e rodando, rodando. E pensa, 45 pessoas no estado de 645 municípios, a gente ainda não chegou em todo lugar. Sim. A gente ainda não falou com todo mundo. Não, nem na cidade, né? Nem nessa nem na cidade, ou nem na grande São Paulo, né? Que é essa monstruosidade, né? É muito grande. É muito Agora, grande. Deixa eu entrar numa questão contigo ainda em relação a isso, e acho que tem tudo a ver com o universo da esquerda, o universo das relações de poder. Porque é assim, você é a deputada, você é que tem o mandato, tá certo? Como evitar que você seja, e eu vi isso muito em Brasília, tá? Vi isso muito em Brasília, você seja a empresária do mandato como parlamentar e passe a ter uma posição de mandonismo. Portanto, você é a star, você é a estrela e o resto são quase que como funcionários da empresária do mandato, que é aquela que tem o mandato, a deputada ou deputado federal. Como estabelecer uma dinâmica em que essa característica da horizontalidade, da democratização seja preservada? Esse foi um chabu que deu no primeiro mandato. Não só de tentar segurar a figura, mas os outros, os demais, entenderem, co-deputados, que não dava para todos brilharem ao mesmo tempo, e que não se trata de brilhar, mas eu vou repetir, se trata de ter a oportunidade de fazer, do fazimento. Não é possível que todos sejam deputados. Se quem faz mandato coletivo, esse foi o chabu da bancada ativista. Quem entra no mandato coletivo esperando que todos sejam deputados, vai se frustrar. Não é possível. Existe uma hierarquia, e eu não tenho problema com isso. Eu sou de uma organização marxista, a gente não tem problema com direção, eu faço parte da direção do mandato, e por isso eu respondo mais, e no limite todo mundo tem que confiar em mim na hora de apertar o botão. Perfeito. Lógico que a gente tem vários debates sobre como eu vou apertar o botão, mas no limite eu vou apertar o botão.
E num momento em que entra uma pauta bomba, uma pauta surpresa e que eu preciso me virar, todo mundo precisa confiar na minha consciência, na minha formação, para levar, apertar o botão de acordo com o que o nosso coletivo, que é maior do que as pretas, gostaria que eu Aham. apertasse. Então, eu não tenho problema com hierarquia, mas a hierarquia, e nem as meninas, e nem os componentes do mandato, mas a hierarquia do mandato, ela também é composta de forma diferente. Eu não sou só figura pública. Para a gente, figura pública é o jornal, é a agitação, é a propaganda, Sim. é o que dá cara e voz a um pensamento coletivo, que ele é debatido nas nossas reuniões, na nossa organização, na nossa formação e etc e tal. Mas existe um conjunto dirigente que é formado por 4 pessoas dentro do mandato. E ora eu sou dirigida, ora eu dirijo, porque eu sou Sim. uma dessas 4 pessoas que dirigem o mandato e que no limite está tomando as decisões, porque as Perfeito. coisas são muito loucas, como eu te disse, ontem a gente estava em 3 atividades ao mesmo tempo. Eu não tenho condições de monitorar as 3 atividades ao mesmo tempo. Uhum. Então tem gente fazendo as coisas se encaixarem e a engrenagem girando. Isso é essencial em qualquer organização. Falo isso porque a horizontalidade cega, a horizontalidade bruta leva à desorganização. Isso não Uhum. nos leva também a uma lógica empresarial. Eu não sou patroa, eu não sou Uhum. chefe, eu sou companheira, mas dentro do mandato eu tenho um papel de direção junto aos outros companheiros que me ajudam na direção do mandato e ajudam a tomar as decisões finais. Agora, sobre vaidade, uma curiosidade. Conta. Eu tenho 2 problemas. Ó. Um, todos eles vêm do meu CID. Eu tenho CID, eu estava falando disso agora nos bastidores dos stores. Eu tenho um Uhum. CID que molda a minha personalidade, que é o e eu falo disso para humanizar também, porque as pessoas Aham. veem nós, principalmente mulheres feministas, passando por essa onda, enfrentando os machistas. As pessoas acham que a gente é messias, que a gente é guru, que a gente é sobre-humana, e eu luto muito contra essa visão de endeusamento de quem quer que seja, porque eu acho que a política tem que ser das pessoas. As mulheres comuns, as donas de casa, as mães como eu, as mulheres negras e periféricas, têm que olhar para a política e pensar: a política é minha também. E a Sim. gente sofre muito. E há 6 longos anos eu venho enfrentando o transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada me faz ser muito metódica. Eu tenho toque de tudo. Eu tenho toque de organização, eu tenho toque de limpeza, eu tenho toque de tudo. E aí, Aham. quem convive comigo sofre. No mandato, eu preciso de lista, eu preciso de plano, eu preciso de documento, nada pode ser improvisado, porque eu tenho toques. As pessoas já se acostumaram com isso. Uhum. Ao mesmo tempo, eu não consigo e eu não gosto de aparecer. Então, as minhas codeputadas, elas brigam comigo pelo contrário. Se tem uma entrevista, eu logo falo: a Letícia vai, a Letícia é melhor do que eu. Se tem um carro de som, eu falo: Ana Laura fala, Ana Laura é incrível. Eu estou sempre me escondendo. Essa tarefa de dar entrevista, de tirar foto, de brilhar, eu não vou em show, eu não tenho amigo artista, eu não tenho vida social, eu sou tudo quanto é convite que chega, eu passo para elas. Então, assim, comigo não tem essa disputa de vaidade, porque é o contrário. Elas precisam ficar o tempo todo segurando na minha mão e falando: você vai, você consegue, você fala assim, e etc. Por causa da minha ansiedade, eu não Uhum. sou, eu sou muito dos bastidores. Se Interessante. deixar, eu logo troco. Eu vou sentar numa mesa e assumir uma tarefa burocrática, porque eu sou muito do organizativo. Entregaria análises, roubo, Olha. faço trabalho de caixa, entregaria análises perfeitas, mas ser figura pública é uma tarefa custosa para mim e que eu só consigo por causa delas. Quando eu estou muito insegura, quando eu estou muito ansiosa, ou elas me substituem, a Letícia assume muito entrevista para mim, ou elas me ajudam, ficam o tempo todo nos bastidores, vai, Sim. Mônica, você consegue. Então, eu acho que pelo meu traço de personalidade, acho que a gente briga menos por espaço. Mas eu já vi mandato coletivo brigar e sair na unha por espaço, Muito, viu? muito. Já vi também. O Soucil diz assim: me identifiquei com a Mônica. Meu negócio são os bastidores. Aqui o Lumumba André diz: me identifico com você, Mônica. Eu quero dizer que sim e não. Me identifico com você porque eu sou
o louco da organização. Vem aqui na minha casa, está tudo limpo, arrumado o tempo inteiro, cada coisa no seu lugar, sou meio obsessivo com isso. Mas, por outro lado, não me venha com bastidor, né? Eu gosto das luzes, do brilho e tal. Como a Letícia Chagas, né? A Letícia vem aqui, ela é uau, ela é um Ela é negócio. maravilhosa, não É é? demais, né? É demais. Ela é minha ex mais nova, porque agora entrou uma mais nova do que ela, Thaisa. E como eu Legal. disse, eu também penso o mandato coletivo como uma escola de formação. Sim, Acho que sim. Letícia está pronta. Super. Uhum. Já me vejo a Letícia, elegendo a Letícia com seu mandato, Ana Laura também, etc. E é isso meu mandato coletivo, não é um casamento. A gente não vai ficar junto, quer dizer, a gente vai ficar juntas, como eu sigo junto com a Sâmia, como eu Sim. sigo junto com a Luana, com a Mariconte, com a Bruna e outras tantas mulheres do mês espalhadas pelo Brasil. Mas a gente vai ficar juntas, cada uma no seu mandato, logo em breve, porque a Letícia está pronta, passou pelo mandato, me ajudou, me formou também, mas vai seguir o caminho dela e outras tantas chegarão. Sim, sim, Esse meu sim. mandato vem com antigas codeputadas e novas codeputadas. Durante o mandato, codeputadas saíram. E é isso, é uma escola. É assim que eu penso o mandato coletivo, para a gente poder Perfeito. ocupar a política de bonde e eleger mais pessoas. Mas, assim, eu gosto de falar, eu só não gosto do holofote. Não gosto. Eu Perfeito. fico assim, as pessoas falam, Mônica, você tem 3 entrevistas. Eu falo, eu tenho 3 entrevistas e qual é o espaço para o trabalho? A minha consciência não deixa eu passar um dia só falando. Eu preciso ter aquele momento que eu sinto que eu sentei e fiz alguma coisa. Bem legal. Uma última questão sobre isso, e aí vamos falar da macropolítica em São Paulo, que tem uma complexidade e, ao mesmo tempo, uma beleza, porque nós estamos falando aqui, eu e Mônica e eu, sobre essa dinâmica do mandato coletivo. Mas você tem, em cima da dinâmica do mandato coletivo, você tem a dinâmica do partido. Então você tem um outro coletivo, né, que está acima, ao lado, enfim, é como se fosse assim, como é que era aquela coisa? A teoria dos conjuntos, né? Conjuntos. Então você tem, como é que chama? Conjuntos, sei lá. Você tem o partido. E dentro do partido você tem a sua corrente, que é o mês. Então você vê, é uma coisa muito complexa, né? Porque são vários coletivos que têm zonas de contato, zonas de interdependência, processos de decisão diferentes, centros de poder distintos. Tem uma beleza e uma complexidade grande, né? É política, Mauro, é política. A política, ela não é para vaidosos. Eu acho que a primeira questão é quando você se propõe a fazer política dentro do campo socialista, dentro de um partido que se propõe a organizar a classe trabalhadora, a falar dos de baixo, você tem que saber que você propõe uma tarefa, você propõe uma tarefa. Durante algum tempo, eu entendi o movimento esquerda socialista como o meu partido, principalmente no momento de turbulência do PSOL. Olha só. No momento de turbulência do PSOL, em que o pessoal estava oscilando entre ir e vir, etc., eu entendo que eu preciso de um partido, eu preciso estar num partido, porque eu não milito por mim, eu não estou na política só por mim, eu estou por pessoas como eu, mas não só, e pessoas como eu é uma diversidade de pessoas, né? Então, o partido, para mim, é aquele coletivo que organiza a classe, que organiza a classe trabalhadora. Então, no movimento esquerda socialista, é onde eu vou debater as ações que estão em diversas esferas. Tem eu no Parlamento Paulista, mas a gente tem no Parlamento do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e em outros estados. Tem gente no Parlamento Federal, mas tem gente nas nossas frentes de trabalho. A gente toca o Emancipa, que é a nossa rede de cursinhos populares, a gente tem o Juntos, que é a nossa expressão de juventude, a gente tem o Juntos, que é a nossa colateral feminista. E tudo isso a gente debate lá. Como eu disse, eu sou figura pública. A minha tarefa como figura pública é ser veículo de agitação e propaganda, disputar mentes e corações. Mas de onde eu bebo orientação, de onde eu tomo as decisões, é no mesmo lugar onde Sâmia, onde Fernanda, onde as demais,
que é o Movimento Esquerda Socialista. O PSOL, hoje, ele é uma frente de organizações socialistas ou de esquerda, que está diferente, está diferenciado, que se encontram numa legenda político-programática para concorrer às eleições. Oscilou, mas a gente saiu vitorioso. O PSOL, ele nasceu, por isso que tem socialismo no nome, para ser o Partido Socialista Brasileiro. E dentro dessas frentes a gente se organiza diante de um programa. A gente passou por uma turbulência, mas a gente venceu. O pessoal não federou, o pessoal não abriu mão do socialismo no seu nome, no seu programa, e o pessoal mantém as suas estruturas de decisões. Então, é lá, cá, no gabinete, no Estado, tem outras coisas também, né? Aqui, e eu acho que você aí também, a gente tem uma incidência muito grande dos povos indígenas, e aí aqui são 51 etnias indígenas, culturas diferentes, além de 85 quilombos, é muita gente para você ouvir, deliberar, enfim. Mas eu gosto assim, porque a política é o lugar onde a divergência se encontra e a gente encaminha. Legal. E aqui o Rafael fala, e a gente também são outras com que a gente tem dialogado aqui, né? Gostaria que a Mônica falasse sobre as pré-candidaturas da Mariana Conte, que esteve aqui com a gente dias atrás, e da Débora também. A Débora faz tempo que eu entrevistei, a Débora Camilo, vereadora lá em Santos, também candidatas a deputadas estaduais, já que são do mesmo coletivo. As duas também, né? Candidatas estadual, né? Eu acho que sim, elas são próximas. A Mariana é do Movimento Esquerda Socialista, a Mariana é pré-candidata a A Débora não, né? A Débora não, ela é de uma organização chamada Fortalecer, por isso que eu disse que eu acho que sim, tá? Porque eu não bebo da fonte do debate deles, mas eu acho que sim. Mas é uma querida, é próxima também, e a gente precisa fortalecer a ala esquerda do PSOL na Assembleia Legislativa, porque Tarcísio está sendo pedreira. Se a gente tiver um mandato renovado do Tarcísio, acabou o Estado, ele já vendeu quase tudo, destruiu a educação, destruiu a saúde, é muito eficiente na maldade, tem muito apoiamento, e a gente precisa de mais gente para ir para cima, para barrar os mandos e os desmandos do Tarcísio. A Priscila dizendo aqui, eu acho que é isso mesmo. Ela falou que a Mariana Conte, ela é pré-candidata. Não, é estadual. A Mariana eu sei, porque a Mariana é do Movimento Esquerda Socialista junto comigo. Mônica, você abriu falando de uma questão que eu falei, uau, é o tema nosso. Então vamos falar agora. A gente estava conversando um pouco sobre, podemos dizer, com micropolítica, ou política nessa esfera mais do cotidiano. Agora vamos falar da macropolítica. Você abriu a nossa conversa com uma declaração bombástica, né? Na tua avaliação, o Tarcísio caminha para a reeleição e para um projeto de destruição completa do Estado de São Paulo. Você acha que a reeleição do Tarcísio é a possibilidade maior em São Paulo? Incrivelmente, inacreditavelmente, as pesquisas, hoje por hoje, apontam para isso. Um fator importante nas pesquisas é a taxa de rejeição. Embora o Tarcísio seja esse governador que só deixou para o estado de São Paulo pedágios, ele tem baixíssima rejeição e muita aprovação, ao contrário do Haddad, que chega com uma rejeição alta. Então, está caminhando para a reeleição do Tarcísio, infelizmente. A gente vai trabalhar muito para reverter esse caso, mas o paulista tem esse comportamento de auto-ódio, não dá para entender esse comportamento, porque as pessoas sabem, né, de A a Z, tudo no estado piorou devido ao desmonte do serviço público. O serviço público não é só um preciosismo de manter o poder estatal. O serviço público é o médico no hospital. O serviço público é atendente da UBS. O serviço público é o gari que recolhe o lixo. O serviço público é ter ou não ter asfalto, é ter ou não ter escola. E aí o desmonte do serviço público levou o desmonte dos serviços essenciais.
na saúde, São Paulo tinha uma política bem estruturada de distribuição de medicamento. E as pessoas estão sentindo na prática, sumiu os medicamentos para controle de colesterol e de controle de pressão, porque vendeu a fábrica pública de medicamentos, extinguiu a fábrica pública de medicamentos no estado de São Paulo. A saúde está um caos, a fila para cirurgia de rins está de 8 anos agora, para tirar pedras no rins. Então, tem uma destruição completa. A escola pública não tem uma criança sem aula vaga. Demitiu tanto professor que não tem professor para dar aula na escola. As crianças estão sozinhas, em situação de muita violência dentro das escolas, porque essa onda de red pills leva a violência para dentro da escola. A gente está assistindo estupros coletivos, ataque às escolas públicas, sem servidor dentro, sem professor dentro para cuidar das crianças. Sem agente de organização escolar, destruiu a ciência. 5.200 cargos de pesquisa extinto. Aí as pessoas pensam, o que é ciência? Ciência, gente, é o que previne os impactos da crise climática, que ajuda o agronegócio a continuar produzindo, apesar do calorão aqui no estado de São Paulo e a seca extrema, que ajuda a gente a desenvolver a vacina da Covid. O Instituto Butantan foi atingido de morte pelo Tarcísio, e a gente deveria se orgulhar do Instituto Butantan. Então, apesar disso tudo, o povo ainda demonstra apego à proposta extrema-direita do Tarcísio. Sabe outra coisa que me chama a atenção? Dizem que a segurança pública vai ser um grande debate nessas eleições. No estado de São Paulo, de furto a estupro, todos os tudo aumentou. Aumentou. Uma febre de roubo de celular. Pix, golpe do Pix. É o segundo maior motivo do endividamento do brasileiro. Não conheço uma pessoa que não tenha caído em um golpe do Pix ou tenha tido seu celular roubado e acessado as suas contas e eles estejam endividados por conta de crimes virtuais. A gente não tem uma delegacia preparada para lidar com crimes virtuais no estado de São Paulo. E mesmo assim, o Tarcísio tem uma grande aprovação. Eu não consigo entender, mas também não sou negacionista. Os dados apontam para isso e vamos ter que ter trabalho. Agora, eu fico pensando, né? Eu estou fora de São Paulo, situação difícil de vocês, né? Porque você tem, de um lado, um candidato de extrema-direita que está destruindo o Estado, que é o atual governador, o Tarcísio, favorito para a reeleição, e, de outro lado, um candidato, vamos falar a real, né? De direita, que é o Fernando Haddad, né? Radicalmente neoliberal. Né? E aí, como é que fica a esquerda em São Paulo nessa situação? A minha ansiedade aqui, até me cocei. Tem algumas coisas que são caras. O pessoal decidiu pelo apoio ao Haddad desde o primeiro turno. Eu espero que seja a última vez que a gente passe por isso, que a gente retome o período de lançar as nossas próprias candidaturas e colocar o nosso programa. E aí agora a gente eu ainda não consegui reunir com o Haddad, ele está levando uma pré-candidatura bastante fechada, eu acho isso um mau sinal. A essa altura já era para ter chamado todas as forças para ouvir, para tentar fazer alguma composição programática que nos ajude a nos entusiasmar minimamente para ir à rua, mas vou continuar buscando, enquanto organização, inclusive, esse momento para a gente conversar, e tem algumas coisas que são caras para a gente levar ou não levar esse debate para as ruas. A primeira é a reestatização de alguns serviços essenciais, entre eles a Sabesp. O estado de São Paulo está sem água e o pouco de água que tem está chegando com péssima qualidade. A Baixada Santista está recebendo esgoto na torneira, as pessoas estão adoecendo por causa da Sabesp privatizada. Então, ele precisa se comprometer com a reestatização da Sabesp. Segundo, reforma agrária. O Tarcísio fez a maior doação de terras da história do estado de São Paulo, 1 milhão de hectares, para latifundiários, grileiros. Essa matéria está no STF essa semana, de uma ação que a gente moveu contra o governador Tarcísio. Espero que o STF faça cumprir a Constituição Federal, que terras devolutas devem ser usadas para reforma agrária, e não para doar para amiguinhos do Tarcísio, mas se o STF não fizer justiça, a gente espera um compromisso do candidato Haddad de recuperar essas terras
e destiná-las a reflorestamento e a reforma agrária, porque a fila por habitação no estado de São Paulo das pessoas pobres é gigante. Terceiro, recuperar o centro de São Paulo e o direito das pessoas, ainda que pobres, viverem bem. A proposta do novo centro administrativo do Tarcísio está gerando o terror no centro de São Paulo. Começou com a favela do Moinho e vai se espalhar pela Cracolândia, pelos cortiços e etc. Não que a gente não tenha que ter um plano de reurbanização dos espaços pobres, mas expulsar as pessoas pobres para colocar aquela cafonice de poluição visual, que é aquele negócio da Times Square que ele está anunciando por aí, é de cortar o coração. E eu espero que o Haddad se comprometa com o fim dessa barbárie. E, por fim, e não menos importante, colocar ordem nas polícias. A polícia de São Paulo não para de aterrorizar as favelas e periferias. Ano após ano, sobe o número de chacinas e assassinatos cometidos pelos policiais militares que passaram pela mão do Derrite, que deixou tudo barbarizado. A gente precisa do compromisso do Haddad pela vida nas favelas e periferias e das pessoas pretas no estado de São Paulo, que hoje isso não está dado. Todos os dias eu recebo vídeos, chamados, pedidos de socorro de favelas no estado de São Paulo, porque a polícia está entrando matando e o governador precisa tentar controlar as polícias. Sim. Agora, essa é uma coisa que você está descrevendo, Mônica, meio maluca. Maluca não, né? Maluco sou eu, né? Meio certinha demais. Que é assim, loucura isso. Em vez de o PSOL sentar com o PT e estabelecer um programa de governo para, a partir daí, construir uma candidatura, vocês estão indo atrás do Haddad agora para ver se ele faz concessões no projeto dele numa aliança que já está feita. Não, é um negócio meio esquisito, né? Esse é um momento muito esquisito do pessoal mesmo. Já falei que a gente vem atravessando uma turbulência gigante e que eu espero que essa seja a última etapa desse pessoal que cambaleou, mas que a gente vai recuperando ele aos poucos. O correto seria fazer uma reunião de debate programático e, a partir de acordos mínimos num programa, decidir o nome, né? Decidir se a gente apoia ou não. Já que isso não aconteceu, não é o PSOL que está indo atrás do Haddad para discutir o programa. Somos nós, a esquerda do PSOL, como você chama a gente, que estamos indo atrás do Haddad para bater o martelo, se existe compromisso mínimo com as nossas causas ou não. Sim. Porque aí a gente decide de que forma a gente entra ou não na campanha. Claro que contra o Tarcísio a gente precisa mesmo martelar no Tarcísio e no filho do Bolsonaro. No Tarcísio e no filho do Bolsonaro. Mas a gente tem mais contribuição a dar, além de segurar esses dois, que precisam ser debatidos. Então, num momento de redução de danos, já que o pessoal encalacrou, eu já vim aqui com vocês, já falei que defendia a candidatura própria, já tinha dito até o nome de quem eu defendia, queria que fosse a votação, mas nesse momento de impossibilidade dentro do pessoal, o que me resta é não me rebaixar na política, não nos rebaixar. Então, é procurar o Haddad, colocar o debate de um programa mínimo, que é isso que eu estou falando para vocês, eu acho mínimo, para ver se ele incorpora para a gente ir pelo menos convencido para a rua fazer essa campanha. Olha, importante, muito, muito relevante mesmo tua fala. Agora, Mônica, para encerrar, e o Senado? Como é que você vê, como é que está o cenário da eleição para o Senado aí em São Paulo? Eu quero o meu pessoal de volta. Desculpa, nós vamos sobreviver a essa etapa histórica. Nós vamos sobreviver a essa etapa histórica e nós vamos sair, nós estamos saindo com a paciência histórica, vitoriosos desse período, porque os companheiros antigos que construíram o pessoal com a gente, que permanecem com a gente, que votaram com a gente agora contra a federação,
sabem o quanto o pessoal foi necessário, é necessário e a gente precisa retomar. Eleição é um período muito importante na política, porque é quando o trabalhador ele está com tempo e está dedicado a ouvir. É um momento em que, se a gente não lança as nossas ideias, as pessoas provavelmente nunca terão contato com elas. Eu escuto até hoje, lido, infelizmente, até hoje, com uma geração que parou para ouvir MBL e achou Sim. aquilo revolucionário. Se a gente não coloca uma alternativa à esquerda, de ruptura com tudo isso que está aí, com o sistema e etc., infelizmente as pessoas vão achar que antissistêmico é só a direita, que Sim. revolucionário é só a direita. E a gente deveria estar fazendo isso. A gente deveria estar disputando também, que eu acho que vai ser um lugar muito disputado, é a menina dos olhos da extrema-direita, o Senado. Por quê? Porque é o lugar em que eles podem provavelmente construir impeachment dos ministros do STF. A gente deveria estar discutindo o horror que é o STF também. Uhum. Tem muitas questões para a gente discutir, sim, mas a gente sabe que esse é um passo importante para um futuro golpe. Foi assim, por exemplo, que o Orbán minou a democracia. Meu Deus, com tanta informação, fugiu o nome do país. Na Hungria. Hungria, obrigada. Uhum. Na Hungria, destruindo o STF, porque no limite é o STF que julga o que é constitucional, o que é lei, o que não é, você destrói, você tem condições de corroer as instituições por dentro, sem necessariamente usar o exército e a força armada. Perfeito. Aqui no estado de São Paulo, a gente também está em compasso de espera para ver quem o pessoal vai decidir apoiar. Aparentemente não vai lançar candidaturas próprias. Não vai lançar, não vai mesmo. Aqui em São Paulo é onde a gente mais sofreu. O Brasil ele tem uma diversidade de forças e de direções, e aqui em São Paulo é onde a gente tem a Revolução Solidária como presidente estadual, né? Então aqui eles estão no aparato. E foi confuso, é bastante confuso, é difícil falar disso, mas a gente tem uma direção, controla o aparato, que estava negociando a saída de bonde. E chantageando, inclusive, colocando no jornal que tinha prazo. Então, a gente tem uma direção que já disse que não sabe até quando fica. E aí, infelizmente... Nos bastidores? Não foi isso que eles disseram? Esses debates não estão acontecendo internamente, mas eu entendi no texto que a Revolução Solidária soltou no seu perfil Revolução Solidária, junto com Guilherme Boulos, que eles disseram que ficam por enquanto. Não é ficam por enquanto. Uhum. Então, por enquanto, pode acabar e logo ali eles saírem. Então, a gente tem uma direção estadual da Revolução Solidária que a gente não sabe por quanto tempo fica, e aqui em São Paulo é o pior quadro. Rio Grande do Sul tem mais autonomia para se organizar, Rio de Janeiro, Glauber vem aí daqui a pouco, eu sei que tem as suas debilidades, mas ele estava lá disputando, queria ser candidato a governador agora, e etc e tal, mas em São Paulo a Revolução Solidária dirige. Então a gente tem menos diálogo, menos acesso ao debate, está mais refém das decisões. Mas o que eu quero dizer é, embora a gente saiba que isso vai passar, a gente não vai se conformar com esse cenário. Não esperem da gente se conformar com esse cenário, porque nós fazemos política sim. Até quando eu tive crise dentro da bancada ativista, as pessoas souberam de tudo por mim. Eu fui a pessoa que fui contar cada detalhe, etc e tal, porque eu sou porta-voz. Eu não sou dona da política. E para eu ser representação de algo, a gente precisa fazer os debates públicos. É assim que a gente constrói o pessoal e é assim que a gente vai voltar a construir o pessoal. Radicalmente, transparente, público, debatendo com as pessoas, para filiados e não filiados poderem ajudar nas tomadas de decisões. A gente está passando por um momento delicado no pessoal, mas isso não significa que a gente vai se conformar. Como eu disse, a gente vai buscar, à medida do possível, participar desses processos de maneira mais digna. Como eu disse, tem um programa mínimo que ou a gente defende ou a gente não defende, aguardando a oportunidade de debater esse programa mínimo com o Haddad e quem quer que seja. Eu acho que Marina, provavelmente, Marina Silva, candidata a Senado dessa coalizão, e
com quem quer que seja. Mas vamos para cima, e eu acho que esse capítulo no PSOL acaba ano que vem. O que deve acontecer ano que vem? Algumas dessas figuras que vão se eleger pelo PSOL vão embora. E aí a gente vai voltar a ficar só a gente. E aí eu tenho feito um pedido. Assim como eu tenho sido radicalmente transparente com vocês, quem acha que o PSOL é um partido necessário, quem acha que o PSOL é a casa e o abrigo da esquerda brasileira, quem quer gente que, como a gente, não se cala, vai para cima, tem um programa para a classe trabalhadora, por favor, vote no PSOL, que gosta do PSOL, no PSOL que vai ficar no PSOL, porque existe isso também, né, da gente eleger parlamentares do PT. Uhum. Perfeito. Uau. Dentro do PSOL, que vão concorrer e vão ser... Porque foi isso que eles disseram. E aí eles precisam ser transparentes, né, com as pessoas. Ficamos por enquanto. Vai passar pela eleição e vai sair? Vai se eleger pelo PSOL e vai sair? E, infelizmente, eles cuidam do aparato. E aí também, para além da dificuldade programática, com certeza eu vou ter outros problemas. Eu vou ter problema de financiamento, eu vou ter problema de espaço no horário eleitoral, eu vou ter vários problemas, mas a gente vai ficar. Como eu disse para você, saiu candidata à reeleição a deputada estadual como uma tarefa, tem uma tarefa de manter essa posição dentro da Alesp, de manter o nosso mandato atuante aqui no estado de São Paulo, tem uma tarefa de ajudar a reeleger também pré-candidata ao mesmo lugar que está a Sâmia, que sempre foi minha dupla, minha parceira, minha companheira, minha irmã. A gente tem a tarefa de reerguer e reconstruir o PSOL, a gente tem a tarefa de continuar sendo radicais, a gente tem a tarefa de continuar sendo porta-voz de uma esquerda socialista sem vergonha de dizer o seu nome, e aí a gente também pede para as pessoas, o PSOL é um partido necessário, passou e está passando por uma turbulência, mas da mesma forma que a gente está resistindo aqui, que outras pessoas estão chegando para nos ajudar. Johnny chegou agora, tem uma galera que acredita que o PSOL ainda é uma ferramenta necessária e que a gente vai recuperar o nosso partido, que essa é a última eleição que a gente vai passar de cabeça baixa, sim, que a gente vai se reerguer. Eu espero que as pessoas, ao digitar 50 na urna, digite 50 para aqueles que querem construir 50 PSOL de fato. Legal, que bom. O Márcio Pretas diz assim: PSOL independente e anticapitalista. É esse o partido que acredito. Pois é, mulher corajosa, Mônica das Pretas, Mônica Seixas. Nossa, admiro tua coragem, seu destemor. Né? Pois é. Estamos aqui, lutando pelo povo preto, construindo esse PSOL preto indígena, que é o nosso programa de recuperar a memória do povo preto apagado. Estamos aqui lutando pela natureza. Eu não falo pelo meio ambiente, o meio ambiente é tudo. São Paulo fedida e cinza é meu meio ambiente. Faz parte. Eu luto pela natureza mesmo, pela floresta de pé, pela água não poluída, pelo direito da água de correr seus corpos. Estamos aqui lutando pelos indígenas, pelos quilombolas, pelas mulheres periféricas, pelo direito de viver e morar nesse território que foi a gente que construiu tudo, levando essa experiência política de uma forma muito alegre e prazerosa. Aliás, de todas as crises, das múltiplas crises que enfrentei, de ter lançado o mandato coletivo e ter que reformular no meio do caminho e viver isso de forma transparente, de ter que disputar na unha essa legenda que eu construo há 20 anos, eu estou no PSOL desde menina, partido dos meus sonhos, e aí passou por essa turbulência, a gente disputa na unha e vai vencendo, vamos ficar, e também vamos vencer a extrema-direita brasileira. Legal. Agora a gente tem que vencer a extrema-direita. O projeto Filho do Bolsonaro e o projeto Tarcísio de Freitas é um projeto de morte. Aqui no estado de São Paulo, a gente vai vendo. Eu falei da violência urbana, que é um sintoma mesmo que incomoda muitas pessoas. A gente quer vencer a violência urbana para vencer o número de estupros. Sim. Isso incomoda muitíssimo. A violência LGBT-fóbica, que subiu muito. As LGBTs voltaram a apanhar na rua, uma coisa que a gente julgava ter superado por aqui. Mas a gente também quer viver bem.
E os números de morte materna sobem junto com o desmonte das maternidades da saúde pública. Então, o governo Tarcísio tem um projeto de morte. E Mônica das Pretas e a Mônica com as Pretas, que é muito renovar a possibilidade de continuar aqui enfrentando, seja o projeto de morte do Tarcísio, seja o plano neoliberal do Haddad. Aí esse também vem um próximo capítulo. Se a gente tiver sucesso em derrotar o Tarcísio nas urnas e o projeto desenvolvimentista da esquerda se apresentar como governo, contem com a nossa mesma audácia, língua imparável, certo revolucionário, independência, para empurrar o governo Haddad mais à esquerda. Estarei lá denunciando os mandos e desmandos e exigindo a proteção da vida periférica, preta, com a independência e audácia que vocês já conhecem da gente. Legal. E não importa quem seja, o nosso compromisso é com o povo periférico. Perfeito. Fantástico. Olha, não podia ser melhor terminar esse dia de São Jorge, Ogum, com essa conversa aqui com Mônica das Pretas, Mônica Seixas. Realmente muito impressionante essa entrevista. Não tinha ideia de que a gente ia por esses caminhos e ia terminar de maneira tão retumbante, corajosa e ao mesmo tempo transparente. Obrigado, viu, Mônica? Boa caminhada para ti. Tamo junto. Abraço para quem acompanha até agora. Tchau, tchau. Tchau, querido. Um beijo.